E agora eu vou comentar de alguns filmes dois filmes, o Millennium Actress e o Tokyo Godfathers, que não são filmes que trabalham muito em si com a psicologia de uma forma tão um pouco como cerne do tema ou como de uma forma um pouco mais agressiva igual o Perfect Blue faz, mas que também trabalham um pouco sobre esse negócio de da gente se apegar muito ao passado, sobre os traumas. Primeiramente eu vou falar sobre o Millennium Actress, feito de 2001, que poderia ser facilmente o enredo de uma comédia romântica em que a heroína busca pelo seu amado. Poderia, mas não é o seu caso. A protagonista, de novo, é uma atriz aposentada que narra suas memórias para um jornalista, fã de sua carreira no cinema. Ela foi uma menina que sempre sonhou com o dia que encontraria o seu príncipe encantado, que percebe que cada etapa da sua vida não se limitou à busca de seu amante, mas sim à busca de si mesma. Novamente aqui a gente vê a mulher como símbolo que encontra o seu caminho de se fazer forte frente às adversidades. Em Millennium Actress, o papel da recuperação de suas memórias também pode remeter ao processo da cura do feminino, do resgate de sua história, da sua trajetória, de como abrimos nossos caminhos e escolhemos por quais portas passar. E é um filme que sua trama foi, na maior parte, foi inspirada na obra Slaughterhouse-Five, que tanto pela obra audiovisual como do livro, e que é que a gente entende que o cinema do Satoshi Kon não é feito sobre qual é a finalidade de a gente tá vendo tudo aquilo, mas sim sobre a jornada que essa personagem passa e de como que isso desencadeia tantos pensamentos, tanto fortalecimento, porque a atriz já é transpassada como uma atriz já idosa, uma atriz veterana, que não trabalha mais, mas quando ela passa por meio que essa jornada de lembrar todo o seu passado, juntamente aos papéis de figuras do Japão, de figuras ancestrais do Japão, porque ela participou de vários filmes de época, como de como que ela dessa mesclagem entre a vida dela, do que aconteceu na vida dela e de como que ela sempre buscou por determinado homem que ela conheceu no passado e de como que isso no final não restou nada disso. Até que ela realmente percebe que meio que essa busca foi a busca por quem ela é, do que realmente ela gosta de fazer, e que eu acho que é uma sacada muito boa. E tem cenas muito bonitas de verdade, principalmente para quem gosta da história japonesa, gosta dos samurais assim, tem bastante disso no filme e de como que isso acaba mesclando com essas memórias que ela tem sobre a vida dela, sobre o que aconteceu na vida dela. Eu acho que é o filme, de certa forma, mais sensível que o Satoshi Kon faz, porque é o filme que, de certa forma, tem um ritmo mais lento, mas que tem uma grande recompensa no final, não, de certa forma, tem um plot twist, tem uma reviravolta, só que ele acaba sendo um filme bastante, digamos assim, meditativo em relação ao tema sobre como que a gente lembra e faz do nosso passado ser o que nós somos hoje. Ó, falei até bonito agora, mas aí é um tema que você pode ver bastante fortalecido nessa obra que o Satoshi Kon fez. O próximo filme de Satoshi Kon é o Tokyo Godfathers, Padrinhos de Tóquio, de 2003, que foi influenciado pelo filme Three Godfathers, do John Ford, que é um filme de faroeste. Na história, moradores de rua cuidam de um bebê que acharam no lixo e decidem buscar por sua mãe. Os moradores de rua são homens de meia idade, uma mulher trans e uma garota. Quem mais só afeiçoa a neném é a mulher trans, que insiste em cuidar do bebê. A garota sem teto no começo é bem misteriosa, mas aos poucos a gente vai conhecendo os motivos dela ter fugido de casa. Eu acho que esse filme fala bastante sobre os sacrifícios que a gente faz na vida. Ele se passa no Natal, ele acaba sendo o filme mais feliz, mas às vezes quando você acaba vendo a importância e a história desses personagens, assim, eu acho que são os personagens mais fortes das obras do Satoshi Kon, que é um filme tipo de uma noite, que acaba acontecendo vários eventos engraçados, e eles acabam achando esse bebê como meio que um milagre de Natal, como se fosse um simbolismo do menino Jesus, e aí eles acabam se reencontrando às vezes com eles si mesmos, mesmo que ser
sem teto, talvez não sejam as melhores condições que uma pessoa pode querer. No começo do filme eles parecem ter semblantes muito positivos, muito felizes com a vida deles. Mas aos poucos você acaba vendo, com cada história, com cada núcleo que vai se dividindo, o que eles passaram na vida para estar no lugar que eles estão e de como que isso acaba influenciando o jeito que eles veem as coisas, principalmente em termos de religião, porque no Japão a maioria é shintoísta e de certa forma até é ateu, não acaba tendo uma acaba crendo muito na figura de Deus, como a maioria do Ocidente vê, mas que essa fé é muito simboliza de uma forma muito forte durante o filme, tanto nas vezes que os próprios personagens param para fazer alguma oração ou no próprio semblante que o Natal se tornou uma data especialmente de comércio, de comercialização capitalista no filme e de qual que é realmente o significado do Natal, de você preservar pela família, de você preservar por quem está perto de você, por quem sempre ajudou, de como que as pequenas coisas que acontecem na vida, às vezes a gente às vezes dá tanta importância que só um obrigado ou um desculpa pode só ser o bastante para as coisas voltarem ao normal. Mas eu acho que é um filme que até parece meio bobinho, assim, parece até uma animação um pouco. Se você comparar, já que eu falei sobre os trabalhos do Satoshi Kon serem muito próprios, talvez esse seja um pouco. Pareça ser um pouco mais genérico, mas mesmo assim eu acho que o filme acaba tendo um grande apelo sobre essa questão da família, assim, porque ele não acaba entrando muito nessa parte de psicológico, mas eu acho que ele acaba tendo um drama muito pessoal, que eu acho que as pessoas que também não são sem teto podem se relacionar bastante sobre como ele retrata a família, como ele retrata o distrato ou o descaso com alguns com que a gente às vezes tem com as pessoas, que a gente não acha que às vezes vai magoar determinada pessoa, como a gente não acha que vai tratar determinada pessoa. Acho que o filme fala um pouco sobre essas questões assim. E mesmo assim, mesmo que pareça que o filme é construído em uma rede de coincidências, é como se o universo e o clima de Natal conspirassem a favor deles. Então você vê que toda essa cosmologia que o filme traz um pouco dessa esperança que determinadas datas, determinadas festividades possuem seu cerne, possuem em seu real significado. E seguindo cronologicamente, temos em 2004 Paranoia Agent, que foi uma série de 13 episódios que Satoshi Kon dirigiu. E só tem uma temporada e é uma série que cada episódio pode ser analisado separadamente. A linha temporal é quase inexistente, a narrativa perde a ordem e o nexo. Não é fácil de acompanhar os episódios, é quase impossível chegar a conclusões e, de certa forma, com o paradoxo, é tudo muito simples. A história de uma jovem que criou um produto de sucesso, que é um bonequinho de pelúcia, remetendo um pouco até a Hello Kitty, e agora é pressionada para criar outros produtos igualmente vendáveis. Nesse percurso, ela lida com a inveja dos colegas e a pressão pelo sucesso. Prestes a desmoronar, ela é subitamente atacada por um garoto com bastão e patins dourados. Esse mesmo garoto vai atacar outros personagens que estão à beira de um colapso nervoso, tirando-os do ambiente de seu conflito pessoal e, portanto, livrando-os da necessidade de lidar e resolver com seus próprios problemas. A história debaixo dessa trama é de mostrar o que acontece quando deixamos que os nossos monstros interiores nos vençam. E o caos, a sensação de debilidade, o desejo de que algo nos salve, quando deixamos de comandar nossa vida, quando deixamos os pequenos conflitos e imposições se infiltrar até racharem toda a nossa estrutura. E nesse cenário surreal, até um pequeno defeito, tão fofo e inofensivo como um urso de pelúcia, pode se transformar em um monstro terrível, que nos devora. E não é necessário uma tragédia, como uma bomba nuclear. O que é preciso para nos derrotar é não enfrentar nossos problemas assim que eles surgem. E eu acho que é uma série que... é um anime que acho que boa parte das pessoas em si não compreendem, não vejam a genialidade dele, mas eu acho que é um anime que aos poucos o ritmo dele vai se pegando, porque é um determinado anime que você no começo acaba aquele determinado tipo de trama que você não acaba entendendo o que acontece no começo,
e aos poucos eles vão te explicando, como por exemplo o próprio Attack on Titan, mas de uma forma um pouco mais, digamos assim, delicada. Não que Attack on Titan não seja, digamos assim, bom, mas é que eu acho que é engraçado que o Satoshi Kon usa, eu sempre gosto de diretores que fazem isso, a nossa percepção de expectativa sobre as obras, sobre se as coisas têm um final muito explicado, tem um final muito genial, e usa isso justamente para reverter as expectativas e fazer as coisas serem um pouco mais simples do que são. Isso acaba não sendo, de certa forma, uma decepção quando você acaba vendo o final, mas você acaba vendo a genialidade de como que você constrói determinada imagem que as coisas são mais profundas e que às vezes as coisas são o que são, sabe? É uma coisa que eu posso ver também no filme do Kubrick, de olhos bem fechados, que você vê que é uma conspiração, uma turma toda amarrada assim, que no final as coisas eram muito mais simples e muito mais óbvias do que são. Isso não transforma o filme ou a série em ruim, mas justamente na identificação de como que ele usa essas expectativas para reverter para algo muito mais diferente do que você estava prevendo. E eu acho que também, de certa forma, ele acaba flertando muito com esse negócio dos sonhos, de como que as pessoas precisam, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, precisam escapar da realidade para se sentirem vivas. Como é o caso de várias pessoas que assistem animes, assistem às obras justamente por identificarem que isso não faz parte da realidade que eles estão. E que eu vejo justamente o contrário, porque para mim, obras audiovisuais, os filmes que acabam tendo o maior apelo dramático e de sensibilidade, são aqueles que conseguem justamente pegar uma história, pegar uma ficção e trajar algumas características que acontecem na sociedade, tanto do Zeitgeist como temas do seu tempo, coisas que acontecem na sua época e que são preocupações presentes, como numa forma de apresentar algum ponto político, algum ponto de crítica embasado no que está acontecendo com a realidade hoje em dia, e às vezes isso pode ser feito da metáfora mais absurda, ou como no caso do Paranoia Agent, ele pega vários casos isolados assim, que eu posso até relacionar um pouco de algumas situações que acabam tendo bastante similaridade com o Clube da Luta e com o próprio Requiem para um Sonho, sobre essas coisas de não levar o real ao presente como algo que tem que ser tratado hoje, como algo que tem que ser tratado com seriedade, mas que também são coisas que o Satoshi Kon acaba apresentando de uma forma muito aperfeiçoada, quando ele acaba flertando um pouco disso no Millennial Actors e no Perfect Blue, mas que agora meio que isso está polido de uma forma que a maioria das ideias que restaram, de certa forma, estão nessa série. Eu acho que tipo ela possui umas coisas muito, mas muito interessantes, possui umas premissas e até alguns temas pesados sobre pessoas que querem que juntam em grupos e para se suicidarem juntos. Pois é bizarro nesse ponto, mas que acabam depois tendo o próprio medo desse menino de patins que eles chamam de Shonen Bat para ajustar todos os seus problemas assim. Eu acho que tem bastante umas metáforas, umas sacadas que ele tem que são realmente muito interessantes nessa série episódica. Que até parece de certa forma, uma antologia, parecem que as histórias não se cruzam, mas de certa forma todas parecem no final ser a mesma história. Ele também, tipo, fez um curta chamado Ohio, mas que também tipo, é um curto de 1 minuto, não revela muita coisa, mas que também é muito bem feito, assim. Faça uma pessoa acordando. Mas que o último longa que ele lançou foi o Páprica de 2006, que, como você deve identificar, Páprica é o nome de um condimento, que é algo que apimenta a vida, e também vira, de certa forma, nesse filme, um clone de uma médica introvertida. Eu acho que ele pega muito do que eu falei sobre o Paranoia Agent, da gente não pegar os problemas que a gente tem hoje
e tentar solucionar eles como estão hoje, até que eles virem uma bola de neve e acaba virando esse delírio coletivo. E que no filme é uma médica que trabalha em um projeto que ajuda os pacientes a superarem seus traumas, mergulhada em seus sonhos e subconsciente. Que eu acho que tem muita influência de um escritor chamado Philip K. Dick, que fez obras como O Homem do Castelo Alto, Blade Runner, Total Recall, de ficção científica, que no caso aqui é influenciado por esse aparelho que acaba sendo fonte de renda dessa empresa que essa médica trabalha, que faz tipo essas pesquisas sobre o subconsciente das pessoas e que aos poucos tem essa parada da Páprica, dessa personagem que ela fez na cabeça dela, ser uma pessoa um pouco mais alegre, uma pessoa mais solta e falar de novo sobre essa parte da mulher não poder ser ela mesma, não poder ser juntas, de como que a gente às vezes espelha nossas expectativas, nossas imagens a coisas que nós não somos na realidade. Isso pode ser atrelado tanto hoje como nós nos portamos em redes sociais, como nós queremos mostrar sempre quem nós somos de verdade, até em entrevistas de empregos, por assim dizer. E, e que, por exemplo, tem uma parte da trama que a Páprica arrancada de sua pele à força por um homem, que desamá-la como realmente é. E que é uma cena bem forte. E a narrativa segue por aí, levando a uma conclusão de que a mulher precisa de ajuda de um homem para descobrir quem ela é. Mas a médica volta a ser Páprica quando ela bem deseja e precisa, superando o caos que se torna o mundo ao seu redor com a união com o seu clone, o seu duplo. E que isso ajuda ao final a ter força para permitir amar a si mesma e ao seu outro. E que eu acho que é um filme que talvez seja o menos que trabalha em si com os personagens, mas com esse mundo, com essa. Que realmente é um filme que acaba tendo bastante parte de metalinguagem e acaba sendo bastante forte nessa parte de traumas e que essas partes da gente sempre se projetar sendo alguma coisa, sempre projetar nossos sonhos para coisas mais adiantes, acaba tendo certa corrupção interna sobre o que realmente a gente é hoje em dia, o que realmente reflete nos nossos sonhos, enfim, de como que realmente a gente é. É engraçado que tem uma cena que tem homens se tacando do prédio, porque tem uma parte do filme que os próprios sonhos acabam entrando na realidade, e isso acaba sendo uma mistura, uma loucura total, e que tem homens que meio que se tacam de prédio de uma forma um pouco mais feliz, uma forma um pouco mais cômica, e que pode até ser uma referência que o diretor, o Shyamalan, por exemplo, usou no filme dele The Happening. E é um filme que também causou bastante aclamação, assim, porque a origem do Christopher Nolan, basicamente, digamos assim, 80% do que o Christopher Nolan usa de imagens, assim, ele chupou um pouco do filme do Páprica, assim, digamos. Mas que se você assistiu Páprica e depois assistiu Origem, você realmente percebe que o Christopher Nolan foi muito fã da animação e quis fazer algo realmente parecido com esse negócio dos traumas, de como que a gente pega de como que os sonhos vão aos poucos se misturando com a realidade, não acaba exibindo essas ideias de uma forma um pouco mais de uma forma um pouco mais expositiva, de uma forma um pouco mais ilustrativa, tipo, é isso, depois ele vai explicar o que é isso, como esse conceito. Enquanto o Páprica, mesmo tendo um pouco de exposição, quando ele vai explicar o que está acontecendo em volta dele, ele joga o espectador para meio que se divertir, mas eu acho que é um filme bem divertido, nessa gama de vários sonhos se misturando com a realidade, e acho que uma forma um pouco mais inventiva que o Stoichkov quer trazer aí. E o que eu acho, depois de eu falar sobre tudo isso, sobre as obras dele, eu acho que vocês, tipo, hoje em dia, eu acho que não tem nenhuma obra que eu falei deles, não tem nenhum serviço de streaming disponível, então você tem que, sei lá, achar por meios diferenciados, mas realmente, depois que eu falei sobre isso, tenta escolher alguma sinopse que você achou mais interessante,
pesquisar. Se você gostar, mesmo que eu tenha citado 5 ou 6 obras dele, que foram as únicas que ele fez, já que ele morreu muito cedo, de como que você perceber que várias coisas, várias tendências até, tanto influências sobre os animes atuais, como de como que os diretores de Hollywood que lidam com o suspense, lidam com o terror psicológico, usam muito da influência do que o Satoshi Kon fez em animações, e de como que traduzir essa gramática audiovisual não em si não é difícil, mas que de certa forma você acaba vendo algumas semelhanças entre algumas coisas que o Satoshi Kon fez com o que é feito hoje em dia, com o que acaba sendo clichê e tendência hoje em dia. E se vocês quiserem que eu apresente outros diretores que eu goste, mas no vídeo é só falar nos comentários, é só dar uma curtida, falar o que você mais achou interessante sobre as obras dele, se você assistiu alguma. E eu acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem que eu fale de outros diretores que eu estou descobrindo assim, tanto de animações japonesas, de animação em geral, como os diretores de vários lugares e épocas do mundo, é só falar nos comentários, beleza? Obrigado por assistir e até a próxima.